Hoje lemos outro trecho da profecia de Daniel. O trecho que nós lemos já começa adiantado no capítulo 2. O capítulo começa descrevendo o sonho do rei Nabucodonosor. Depois mostra como Daniel, diante do fracasso de todos os intérpretes, não apenas interpreta, mas ele revela qual é o sonho. Por uma especial iluminação divina, ele diz o que o rei sonhou e, ao mesmo tempo, interpreta qual foi esse sonho. Então ele diz: Tu, ó rei, olhavas e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de pedra, ventre e coxas de peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Ora, na sequência ele explica o que significa isso. Ele diz: Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Tu és a cabeça de ouro. Então a cabeça de ouro representa o primeiro reino, o reino da Babilônia, o Império Babilônico, que é de ouro porque as suas construções, de fato, eram de ouro. E foi um império glorioso. Também por aquilo que nós dissemos ontem, por certa sabedoria que os reis tinham de governar, tomando para si homens sábios como conselheiros. Depois de ti surgirá outro reino, que é inferior ao teu. É o reino de prata, o peito de prata. Ele representa o Império Medo-Persa. É o peito porque tem duas partes. É de prata. E é de prata porque o reino Medo-Persa, o Império Medo-Persa, não tinha tanta suntuosidade, tanta magnificência quanto o Império Babilônico. Então, virá um terceiro, que será de bronze e dominará toda a terra. Esse é o Império Macedônio, que através de Alexandre Magno vai estender o seu império por todos os lados e vai impor a cultura helênica, a cultura grega, e vai ensinar o grego para todos os povos. De um lado, isso provocou a reação dos macabeus, conforme lemos na semana passada. A helenização encontrou resistência entre os israelitas, mas, ao mesmo tempo, houve um aspecto positivo da helenização, que foi uma síntese entre a cultura judaica e a cultura grega com a sua filosofia. Nós podemos ver essa síntese, em primeiro lugar, na versão grega do Velho Testamento, a chamada versão dos 70, porque, segundo a tradição, 70 sábios judeus, em 70 dias, escreveram 70 versões diferentes do Velho Testamento, as quais eram todas idênticas, umas às outras. De tal modo que se considera esta tradução como uma espécie de tradução inspirada.
E ela que depois deu base para a Bíblia Católica. E esse encontro não foi um encontro qualquer, porque na fusão entre a cultura grega e a cultura judaica, alguns elementos da revelação foram, digamos assim, desenvolvidos, foram aprofundados, foram tornados mais claros. E nós podemos ver isso naqueles livros gregos do Velho Testamento, como o livro do Eclesiástico, o livro da Sabedoria e outros. Mas, sobretudo, a providência divina se serviu disso para o que viria depois. O quarto reino será forte como ferro. Esse é o Império Romano. E assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, à semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Então, digamos assim, nós poderíamos ver, conforme o livro de Daniel, uma certa progressão na história. No sentido de que, antes desses impérios, inclusive se nós tomamos as Sagradas Escrituras para ler os livros históricos, nós vemos que tudo era um pé de guerra contínuo. De repente, um exército invadiu uma cidade durante a noite e ninguém sequer sabia quem era que estava invadindo. Todo mundo era feito de escravo, os que resistiam eram mortos, e depois de alguns dias de peregrinação é que talvez fosse começar a descobrir quem fosse aquele povo que os estava reduzindo a escravos. Era assim na antiguidade, era uma guerra contínua. Então, começam a aparecer impérios, ou seja, exércitos mais fortes, vão impondo, digamos assim, uma política de paz, até que aparece, depois do Império Macedônio, o Império Romano. O Império Macedônio ensina grego para o mundo inteiro. O Império Romano impõe a Pax Romana. Dentro do Império não pode haver guerra. E desse modo, pela primeira vez na história, se abrem estradas, as pessoas podem se comunicar, podem viajar tranquilamente, sem o perigo de serem assaltadas por piratas. Realmente foi um grande progresso. Ora, tudo isso serviu para uma finalidade. Viste os pés e os dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. E ele explica, dizendo, quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamento, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. E, de fato, o Império Romano, ele se estendeu tanto que, nos seus confins, começaram a acontecer alianças de casamento com as nações bárbaras. Então, os cidadãos romanos se casavam com os bárbaros e, aos poucos, as fronteiras do império foram se enfraquecendo até que o império caiu. Por isso ele diz no versículo 44, no tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído. Um reino que não passará a outro povo. Antes, esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra, que sem ser tocada por mãos se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois, no futuro. Ou seja, essa pedra representa o Cristo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ele se desprende sem intervenção da mão de homem. Por quê? Porque o verbo se faz carne sem intervenção do varão.
E, de fato, toda essa estrutura histórica é preparada, especialmente o Império Macedônio ensina grego ao mundo, e, na sequência, o Império Romano abre estradas por todos os lados, e se criará a estrutura básica e a estrutura adequada para que, na primeira oportunidade histórica possível, o Verbo se faça carne e envie os apóstolos a pregarem por todos os caminhos, escrevendo o Evangelho na língua franca da época, que é o grego, para que ele possa chegar até os confins da terra, de tal modo que a cultura do Evangelho vai penetrando entre os povos, e quando o Império Romano cai, por baixo aparece a estrutura da igreja. É muito importante esse quadro que aparece aqui no livro de Daniel, porque frequentemente, desde a Reforma Protestante, na verdade, desde um pouco antes da Reforma Protestante, aquelas seitas que haviam, os hussitas e outros tantos, né? Se fala que a igreja viveu um período maravilhoso até o século IV. Então, quando acontece a Pax Constantiniana, seria fundado o cristianismo, entre aspas, que seria a perversão do Evangelho. Então começaram a haver os desvios, etc, etc, etc. Na verdade, isso não é assim. Evidentemente, em todos os períodos históricos existem coisas boas e existem coisas ruins. Mas o fato é que, ao longo dos primeiros séculos, com muito sofrimento, a igreja foi crescendo, sobretudo entre as camadas pobres da sociedade, a tal ponto que fecundou tudo, e quando o império caiu, a igreja estava em pé. E depois ela construiu a grande civilização ocidental, fazendo uma síntese genial entre a cultura greco-romana, entre a cultura judaica, semítica, fazendo grandes desenvolvimentos a partir da graça do Espírito Santo, da verdade do Evangelho, e no meio de tormentas e de dificuldades, educando povos e povos e povos para criar com isso uma grande civilização que nos últimos séculos tem sido destruída, essa sim, por sucessivas revoluções, com a garantia de Cristo de que esse reino não terá fim, conforme a profecia de Daniel. Ou seja, de algum modo, a igreja se manterá entre todas as vicissitudes da história, firme até a sua consumação no reino dos céus. Nós precisamos ter uma visão correta da história para não perdermos de vista o contorno da providência divina. Ou seja, por tudo isso, Deus está como que de uma maneira misteriosa orquestrando todas as coisas a fim de que tudo coopere para o bem, para a difusão da verdade, da fé, do Evangelho, da vida, da graça, do amor de Cristo, para que mais e mais homens possam, digamos assim, fazer com que esta mensagem chegue até os confins do mundo e possa salvar a todos aqueles que a acolherem com o coração aberto. Deus é o Senhor da história. Ele está conduzindo tudo para a sua consumação. A história não é um fio cego, solto, que vai por aí se fazendo de uma maneira desconcertada. Ela vai sendo desenhada pela graça do Espírito Santo, a fim de que nós possamos encontrar-nos verdadeiramente com a verdade no fim da sua trajetória. Vamos pedir ao nosso Senhor que nos conduza
por esses caminhos com muita fé. E que nós jamais percamos de vista o fio da providência divina. Porque para aqueles que combatem contra Deus, aqueles que querem, digamos assim, se guiar por outro princípio, aqueles que caem fora do ditame da divina providência, o risco é muito grande, porque ninguém pode impedir os desígnios de Deus. É impossível. Se alguém o pretende fazer, terminará esmagado, porque do mesmo jeito que ninguém controla um furacão, ninguém pode impedir um tsunami, a grande força da providência divina não pode ser impedida. A sabedoria nos faz discernir quais são as cordas da providência de Deus, quais são os acordes da providência de Deus para o nosso hoje, a fim de que nós nos sintonizemos com Ele, a fim de que nós nos adaptemos a Ele e, digamos assim, surfando na onda, seguindo o sopro do vento, para utilizar uma expressão de Jesus no Evangelho de São João, nós possamos chegar até onde Deus quer.